Olá, alunos! Hoje a gente vai analisar aqui as ideias de um autor muito importante para o aprofundamento da ciência, que é o David Hume. E o David Hume, ele chega à seguinte conclusão: se as nossas percepções, se as nossas experiências são importantes para a gente poder interpretar as ideias, a gente tem que tomar alguns cuidados na hora de fazer ciência. É por isso que o David Hume ele vai começar aqui o chamado empirismo lógico. Ele vai raciocinar sobre os limites da ciência, ele vai repensar justamente aí o método baconiano, né, o método empírico-indutivo puro. Ele vai tentar entender na sua obra, o Tratado sobre a Natureza Humana, alguns aspectos, alguns detalhes importantes aqui para aprofundar os nossos estudos na forma como fazer ciência. Ele tem, por exemplo, uma necessidade de tentar explicar que a força do hábito muitas vezes nos move. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Essa força do hábito ela pode ser expressa da seguinte maneira. Vamos pensar em um aspecto básico do nosso dia a dia. Sei lá, a gente sempre fala que o sol ele nasce. Por que a gente fala que o sol nasce todos os dias? Porque a gente vê o sol nascendo. Então a gente observa e a gente percebe que o sol nasce todos os dias. Quando a gente olha o nascer do sol, fica na nossa experiência, a gente sabe que o sol ele nasce e que provavelmente amanhã ele vai nascer. A gente afirma, amanhã quando o sol nascer, ou amanhã quando o sol se pôr, só que amanhã o sol pode não nascer. Não existe nenhuma garantia válida de que isso vá acontecer. A gente acha que vai acontecer. Na verdade, isso faz parte do nosso hábito de acreditar que o sol vai nascer porque até hoje ele nasceu. Mas pode ser que aconteça alguma coisa nas próximas 24 horas e que o sol ele não nasça num próximo dia. Então é muito legal a gente pensar no David Hume porque ele vai interpretar as ideias do Francis Bacon também de uma forma diferenciada. E para ele, a gente tem que tomar alguns cuidados muito específicos na hora de fazer ciência, como por exemplo, o tempo. Segundo o David Hume, o tempo, quanto maior for entre a experiência e a análise da sua experiência, menos nítido fica na sua memória. Você precisa aproveitar os resultados quase que imediatamente para você tentar chegar em algum lugar. É a mesma coisa, né? A gente tem uma aula, assiste essa aula, depois a gente deixa para estudar na outra semana. A gente já não lembra mais os detalhes dessa aula como se a gente tivesse estudado logo depois. Porque a nossa memória ela é um limite para a nossa ciência também. A gente não pode confiar 100% nela. Outra coisa importante, ele fala que as nossas percepções particulares é que formam as ideias gerais. Então, quando eu penso na ideia geral de árvore, não é porque essa ideia geral ela existe de fato. É porque eu, na minha observação, eu reconheci vários tipos de árvore e eu consigo chegar numa ideia geral de árvore. Mas é uma ideia muito mais pessoal. Então, aquela ideia do Francis Bacon de você deixar a sua subjetividade de lado, para o David Hume é impossível. Porque você sempre está baseado na sua subjetividade. Você sempre está pegando percepções pessoais e generalizando. E isso faz parte da ciência e não tem como modificar. Terceira coisa importante, a relação com as palavras. Muitas vezes a ideia geral é um jogo de palavras que a gente faz, né? Geralmente a gente tenta mudar as palavras criando conceitos, mas não passa de palavras. E para ele não importa o que a gente faça, a gente tem que usar as palavras sempre para tentar descrever objetos reais. Não adianta a gente se preocupar com a metafísica, porque a gente vai falar de coisas que a gente não consegue provar. Se a gente não consegue provar, por exemplo, a existência de Deus, então para que ficar falando, para que ficar pensando? E nesse sentido, o David Hume ele se aproxima um pouquinho do Francis Bacon quando ele despreza aí um pouco a metafísica por ser pouco prática, né? Por você ficar pensando, qual é a essência do ser, qual é a natureza do ser, quando na verdade essa ciência dos empiristas é muito mais prática, mesmo no caso do David Hume, quando ele faz o empirismo conhecido como empirismo lógico. E é legal a gente pensar também que o David Hume ele divide o conhecimento em duas partes. E essas duas partes vão ser utilizadas por um filósofo que a gente vai analisar mais tarde no nosso curso, que é o Kant. Por quê, gente? Porque o David Hume ele fala o seguinte: existem as chamadas relação entre ideias, as relações entre ideias, que são, na verdade, o aspecto mais matemático, digamos assim. Você consegue chegar nesse conhecimento através da dedução lógica. E o mais interessante é que não depende da existência concreta. Pode existir, mas não depende necessariamente disso. Por exemplo, a ideia de um triângulo.
A gente pode ver triângulos na natureza, a gente pode enxergar, mas se a gente desenha um triângulo aqui na lousa, não necessariamente esse triângulo ele precisa se conectar com algo real, né? Esse triângulo é uma ideia, a ideia do triângulo é uma forma, digamos assim, segura de conhecimento, é uma forma que você consegue matematicamente chegar nessa ideia, o que é oposto aí às chamadas questões de fato. As questões de fato é onde está realmente o empirismo na ideia aí do David Hume. O David Hume ele diz que as questões de fato são coisas que a gente vê pela experiência que existem que não dependem da lógica. Por exemplo, pela lógica, né? Uma rosa é rosa, mas a gente pode ter uma rosa vermelha. A gente sabe que existe, né? Não obedece à lógica da rosa ter a cor com o mesmo nome que ela leva, mas para que ter lógica se existe no real, se existe na nossa experiência? É legal ele dividir, né, essas duas partes para entender que as duas são importantes para o nosso conhecimento. E mais tarde, outros filósofos como Kant vão aproveitar as ideias do David Hume para aprofundar ainda mais o nosso processo científico. A importância do Hume é que ele traz um dado importante, que é a lógica, e une essa lógica com o empirismo. E traz aí o que ele chama de empirismo lógico, claro, progredindo as ideias do Francis Bacon e da filosofia como um todo. Então, pessoal, vamos revisar rapidinho o que a gente viu do David Hume? Bom, alunos, na aula de hoje a gente viu que o David Hume ele vai tentar criar uma nova forma de empirismo, que é o empirismo lógico. A gente percebe que a preocupação dele é justamente com as percepções dos experimentos que a gente tem e que existem alguns limites para ele que podem emperrar aí também a ciência, mas que podem fazer parte também dessa experiência de alguma forma, como por exemplo, a questão do tempo. A gente está limitado ao tempo, o tempo ele interfere na nitidez daquele conhecimento a ser alcançado. Outra coisa importante do David Hume é quando ele fala sobre a ideia geral, que uma ideia geral ela não existe, na verdade, por si só. A ideia geral nada mais é do que a generalização de percepções individuais pessoais. O David Hume também trabalha com a possibilidade de não considerarmos a metafísica, porque a metafísica ela não é interessante para a ciência nesse momento, né? É uma coisa muito abstrata, que não vai trazer um resultado aí prático, que é justamente a preocupação do empirismo lógico. Outra coisa importante, a força do hábito. A gente deu o exemplo aqui do Sol, né? Que o Sol ele nasce todos os dias, mas que não existem garantias disso. E que o hábito para o David Hume, na verdade, é um guia para o ser humano, né? O ser humano se guia muito na força do hábito e muitas vezes a gente deve questionar esse hábito para poder fazer ciência. O que eu acho legal do David Hume aqui na nossa revisãozinha é que o David Hume ele vai aprofundar a ciência dividindo o conhecimento em duas partes. As questões de fato, que não devem obedecer necessariamente à lógica, podem ter lógica, mas tem a ver com a experiência. E, por outro lado, a gente tem a relação entre as ideias, que é um conhecimento mais matemático, é um conhecimento que obedece à lógica e que, na verdade, faz parte aí desse conjunto de conhecimentos. Então ele pesa as duas coisas, ele adiciona essa lógica ao experimento como parte integrante do conhecimento. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.